anamnese, não é? Conte mais... Corta, Caco. Conte-nos mais um pouquinho dela, para você fazer a inserção desta pessoa no tratamento com depressão, ou simplesmente porque você vai ter que tratar a pessoa que também está usando as suas mazelas para atrair o seu próximo, não é? Sim, sim. Bom, a anamnese ou a pré-terapia, como a gente costuma utilizar, ela é justamente para isso, Camila, para eu identificar alguns pontos importantes relacionados a como que eu vou desenvolver, o que de tanto eu vou enfrentar nessa terapia, como que eu vou me preparar, quais são as armas que eu vou utilizar nessa terapia numa outra oportunidade com essa pessoa. Então, ela é muito importante para eu fazer alguma leitura corporal, questões de alguns gatilhos que ela use na própria entrevista que eu vá fazer com ela. A anamnese nada mais é do que uma entrevista, tá, pessoal? Para eu entender um pouco qual que é o real objetivo dessa pessoa. Essa pessoa está aqui porque alguém está mandando, ou ela está aqui realmente porque ela está sofrendo, ela cansou de sofrer e ela quer realmente, eu costumo falar, assumir o controle da sua vida. Ela quer deixar esse sofrimento de lado de fato para ela tomar as rédeas da sua vida e a partir daí ela seguir um novo rumo, aquilo que realmente ela deseja. Então é mais ou menos isso que eu utilizo e que eu faço na minha anamnese. E depois, fato consumado, tenho depressão, Rafael vai me organizar emocionalmente, como que você vai atuar comigo? Comigo são com todos vocês, tá? De repente com um problema. Tá. Pós-anamnese, identificamos alguns pontos, questão de desde a gestação, como é que se... É lógico que ela conversou com a mãe, algumas mães falam sobre a questão da gestação, se foi uma gravidez desejada ou não, como que foi a infância, como que era um relacionamento com os irmãos, caso tenha irmãos, na escola e assim por diante. Identificado esses pontos, a grande intenção, a grande luta minha, na minha terapia, é livrar essa pessoa de todo lixo emocional que ela acumulou durante a primeira infância dela. Porque eu acredito piamente, Camila, que todo e qualquer distúrbio emocional que nós tenhamos nos dias atuais, seja ele depressão, ansiedade, síndromes, compulsões, qualquer um deles é consequência de algo. Que quando a gente nasce, a gente é uma esponjinha e ninguém nasce a levantar a mãozinha e quero ser depressivo quando eu crescer. Eu preciso ser depressivo para eu chamar a atenção do meu cônjuge ou dos meus pais, alguma coisa assim. Não, aquilo é involuntário, ninguém fica doente, pessoal, porque quer, porque acha bonito ou porque gosta. Então, a grande intenção é essa, identificar aonde que foi, qual que é a emoção envolvida por trás dessa depressão. É medo? É insegurança, é raiva, ódio, rancor. Identificado essa emoção negativa associada a esse distúrbio da depressão, quem foi a pessoa ou quem foram essas pessoas próximas a mim que por volta de 75% a 80% dos responsáveis, vamos falar assim, são os nossos pais, que eles têm a maior bagagem de conhecimento que nos passam na nossa infância. Então, a partir do momento que a gente identifica o distúrbio emocional associado a essa depressão e a pessoa responsável por ter passado esse distúrbio, esse medo, por exemplo, para mim, na minha primeira infância, é onde a gente faz de fato a terapia e ressignifica esse momento de uma vez por todas na vida dessa pessoa. Então, realmente é uma reorganização emocional. Sim, sim. Perfeito. E na hipnoterapia, né? Que a pessoa... Explica mais um pouquinho pro pessoal. Nada obsta que eu deixe a primeira entrevista do Rafael aqui, em que ele explica muito bem isso, mas podia dar uma palhinha aqui. Tá, vamos lá. A hipnoterapia é baseada na hipnose e na neurociência. É essa a minha formação, além de ter feito várias outras formações, como programação neurolinguística, constelação familiar, psicanálise, mas a que eu mais atuo, eu acho mais completa, eu identifico ela mais profunda, é a hipnoterapia baseada na neurociência. Pois bem, a grande intenção, uma das formas de se obter o resultado rápido, porque ela é uma terapia
de grande impacto emocional, porque por isso que as pessoas conseguem superar isso. Eu falo assim, a hipnoterapia não é para a pessoa que tem dúvida do que quer na vida, vamos falar, se eu quero melhorar ou não. Não é para a pessoa receosa ou pessoa que tem medo, não. É para a pessoa decidida, pessoa que de fato quer superar esse problema dela. É dolorida a terapia? Não é agradável. Eu falo isso para todo mundo. Mas o que é melhor? Você ficar o resto da sua vida sofrendo dia após dia com esse distúrbio ou em questões de 2 horas de terapia, o meu atendimento é de 1h30, 2h30, 3 horas, depende muito, num local, sendo bem assistido, com um profissional qualificado, que sabe conduzir essa métrica de trabalho para você resolver isso de uma vez por todas. Porque eu falo para as pessoas, ninguém está vindo aqui, me procura na verdade, para tomar um chopp, para tomar um vinho. Ela vem porque ela está sofrendo com algo. Ela vem porque ela quer, de alguma forma, se libertar disso que machuca ela no dia a dia. Então, o meu papel é esse. Só que para eu atingir o resultado, através do processo de regressão, que é uma das formas muito efetiva da gente ressignificar isso, ela vai ter que sentir essa emoção que ela sente todos os dias. A minha terapia, Camila, como eu já falei, eu desenvolvo através do sentimento negativo que a pessoa carrega todos os dias. E o processo de regressão, pessoal, ela não tem nada a ver com questão de religiosidade, tá? Começa por aí. Ele é um processo natural da nossa mente. Está no nosso organismo, está na nossa mente, está no nosso corpo. Só que, vamos falar assim, de forma simplista, eu não consigo acessar as coisas que aconteceram na minha infância. Precisa de alguém para auxiliá-lo. Aí que vem o profissional. Isso. E aí que entra a hipnose com o processo de regressão, onde a gente vai identificar esses pontos principais, vamos falar assim, os pontos que mais machucaram essa pessoa, onde a gente desenvolve os cenários e nesse cenário, eu falo assim, eu exemplifico o cenário como se fosse um diálogo que a gente está tendo aqui, onde estou eu pequenininho, a criança minha que sofreu esse trauma e a pessoa que causou esse trauma nessa criança. Eu falo assim, a minha terapia, eu não trabalho com um adulto. Todo mundo sabe, se eu estou doente nesse momento da minha vida, muitas vezes a gente sabe, se uma pessoa é estressada, é só não me estressar, evitar a rotina que me estresse. Só que não existe essa possibilidade, não dá, a nossa mente não permite que a gente faça isso. Se eu sou depressivo, é só eu pegar e passear no shopping e comprar uma bolsa nova. Não é assim. Não é no shopping ou comprando uma roupa ou trocando de carro, fazendo uma viagem para a Europa que vai sarar a depressão de ninguém. Não, gente, presta atenção. Ninguém nasce nesta vida para ficar entre biombos, não é verdade? Sim. Precisamos assimilar o golpe da vida. E quanto ao que o Rafael disse, nós sozinhos buscamos pequenas mazelas com baldes pequenos dentro de nós e precisamos do profissional para que ele pegue grandes baldes de muita sujeira que nós trazemos dentro de nós mesmos, não é? Sim. O exemplo que você está falando, eu também dou esse exemplo em consultório. Quando a gente nasce, eu falo para as pessoas que passam comigo, nós somos um copinho vazio. E com o passar dos anos, ainda a partir dos 4 meses de gestação dentro da barriga da nossa mãe, a gente já capta toda e qualquer emoção que a nossa mãe teve durante a nossa gestação. Por isso que é tão importante a gente ter, as mamães terem uma gestação mais tranquila possível, se alimentar bem, fazer exercícios adequados para aquele momento da gestação, sempre dialogar com o bebê. Porque a partir desse momento, dos 4 meses de gestação, Camila, todo e qualquer sentimento negativo já começa a cair nesse nosso copinho. A partir do momento que a gente nasce, durante até os 12, 14 anos de idade, é onde a gente capta toda e qualquer emoção positiva e negativa na nossa vida. Então, uma das funções do meu trabalho, o que é? Esvaziar a maior quantidade possível de lixo emocional que tem dentro desse copo. Para a partir daí, na própria terapia, a gente colocar coisas boas que essa pessoa quer ali em diante para a vida dela. E como a nossa vida é feita de altos e baixos, quando essa pessoa vier a ter algo que machuque ela,
algum distúrbio, uma situação delicada na sua vida, como a falta ou o falecer de um ente querido, que é coisa que machuca qualquer pessoa, a partir do momento que essa dor caia nesse copinho, nesse espaço de lixo emocional que a gente tenha, eu tenho espaço suficiente para eu curtir, vamos falar de certa forma, essa dor, esse luto, mas que eu consiga ajeitar a minha mente para eu seguir a minha vida da melhor forma possível. Eu conheço o meu pessoal, eles vão estar falando assim, mas Camila, teve pessoas que tiveram uma infância doloridíssima, com pais terríveis ou ausência dos pais e cresceram fortes, plenas personalidades. É porque nós somos diferentes, meus amores, não é? Sim, sim. A gente sabe que tem. Agora, quanto ao luto, também bacana falar-se aqui. Muitas pessoas, nós estávamos falando nos bastidores, não é, Rafael? Sim, sim. Eu, de repente, lido com o luto de uma maneira, você de outra, Rafael de outra. Não existe um tempo do luto para falar parou, chegou, aqui parou o seu luto. Não. Então, você trata muitas pessoas com a depressão do luto? Sim. Só dando um ganchinho nisso que você tinha falado em relação ao tempo e sobre uma pessoa que sofreu tanto na infância, uma infância pobre e hoje é um grande líder, um empresário de sucesso, não sei o quê. Tudo bem. A grande questão, Camila, e que eu falo a gente como somos pais e para os pais que estão assistindo, a gente fica pilhado depois que a gente começa a entender um pouco essa questão que as crianças absorvem esses lados negativos. Mas o que eu falo, o que é? Não é porque aconteceu algo na minha infância que eu estou destinado a sofrer o resto da minha vida como um todo. Não é o fato que faz eu sofrer, mas sim como cada ser humano, no caso, cada criança, vai interpretar aquele momento. Uns se abalam, outros ganham força. A nossa mente, por mais que a gente estude, a gente não sabe nada dela. Essa é a verdade. O que existe são algumas ferramentas que possibilitam a gente acessar e de forma justa a gente consegue ajudar as pessoas. Agora, falando para a questão do luto, eu costumo falar assim, como eu acabei de comentar também, a morte de um ente querido, de um filho, de um marido, dos pais, seja quem for, é muito dolorido. E isso todo mundo vai sofrer. Não existe uma pessoa que não sofra pela perda de um ente querido. Mas é fundamental a gente curtir o luto, que nem eu falei. Todo mundo merece um momento de reflexão, um momento de se conhecer, de aprofundar mais sobre essas questões. Mas não existe um tempo, que nem você falou, não é uma regra, nossa mente ela é totalmente, não existe, não é uma receita de bolo, eu costumo falar, ela não vem pronta, então a gente tem que superar isso, porque por mais que a gente ame uma pessoa, não é justo com nós mesmos que eu carregue a dor de um luto para o resto da minha vida. Mas e os depressivos que eu conheço, gente, eu conheço, não vou falar mimimi, ou quem tem realmente a doença, mas parece que eles precisam daquilo, que aquilo alimenta eles. Sim, é a famosa bengala que eu acabei de falar. Muitas pessoas passam o resto da vida de luto utilizando esse luto como bengala para chamar a atenção das demais pessoas à sua volta, ou porque ficou sozinho, precisa de alguém sempre em volta, precisa de uma atenção a mais. Mas eu falo assim, a gente tem que quebrar essa bengala. Eu falo assim, não é falta de respeito, não é falta de amor, não é falta de compaixão, mas a gente tem que superar esse luto. E uma das melhores formas que eu conheço é a hipnoterapia, onde a gente vai, de fato, entender por que essa pessoa não consegue se libertar desse luto, você entendeu? Com muito respeito, com muita eu falo assim, sensibilidade que a gente tem que ter num momento de tanta dor, porque a gente tem que respeitar, a gente tem que se pôr no lugar do outro que está passando por isso. Como eu falei, ninguém fica doente à toa ou porque quer. E sim, são coisas involuntárias. Então, é um momento muito delicado, mas que a gente precisa se libertar, a gente precisa, de fato, superar esse luto. E até mesmo porque que eu duvido, uma pessoa querida nossa, que venha faltar, ela não vai querer que a gente passe o resto da nossa vida sofrendo por causa dela. Se essa pessoa realmente
nos ama, quer o nosso bem, ela quer que a gente siga a nossa vida da melhor forma possível, sem esquecer ela, sem desrespeitar esse momento, essa passagem, esse luto, mas sim que a gente siga a nossa vida da melhor forma possível. Com certeza. Perfeito, meus amores. Então, em todos os momentos dessa conversa que tivemos aqui, basta querer. Você não vai amarrado, você não vai sob grilhões para um terapeuta, para um hipnoterapeuta, ok? E claro, deixo aqui o contato do Rafael para vocês. Rafael, foi um imenso prazer tê-lo. De acordo com o que vocês quiserem, Rafael voltará sempre para assuntos com pautas definidas, não é, Rafael? Vamos sim. Considerações finais? Mais uma vez, passa muito rápido esses 30 minutos aqui, na hora que começa a ficar legal a gente tem que parar. Por isso que aqui o espaço é aberto para que volte. Mas mais uma vez eu só tenho a agradecer todo o pessoal que acompanha a Camila nas redes sociais dela. Agradeço a Camila pessoalmente, toda a equipe dela por essa oportunidade, por esse bate-papo descontraído e espero que vocês tenham gostado e acrescentado alguma coisa na vida de vocês, pessoal. E é isso aí, meus amores. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!